Bom dia a todos. Estamos efetivamente começando hoje, né, depois das apresentações de ontem, depois da abertura de ontem. A gente está começando hoje com os trabalhos, né, a apresentação de trabalhos. E a gente organizou essa mesa de organização e representação de uma maneira bem interessante para, primeiro, conversar um pouco sobre as partes mais ligadas à questão da representação documental, né? Depois o Marcondes vai entrar o professor Marcondes, na verdade, vai entrar com um pouco da discussão das interconexões entre bibliotecas e museus. E, por fim, o professor Alexandre também vai fazer comentários sobre os projetos que ele vem conduzindo no sentido de representar, extrair informação e trabalhar com isso, tá? Então, a ideia dessa sessão é a gente ter um pouco desses aspectos que eu comentei aqui e espero que seja interessante para vocês e a interação. Depois, a ideia é que a gente fale um pouco, né? Cada um vai falar um pouco do seu projeto e depois a gente vai abrir para um debate. Então, para ficar uma dinâmica mais interessante, a gente achou melhor fazer dessa forma do que fazer a apresentação, fazer pergunta, fazer apresentação, fazer pergunta. Então, a ideia é que a gente apresente todos os trabalhos, né? E depois, dentro do espírito da conversa, do diálogo, a gente vai conversando e vai trocando informação. Além de mim, Cláudio, nessa mesa, né, o professor Marcondes e o professor Alexandre estão compondo essa mesa. O professor Marcondes já é um parceiro antigo também da UF, o professor Alexandre também trabalhando bastante na FGV com essa parte de representação e recuperação de informação, né? Então, assim, essa mesa ficou bem, digamos assim, interessante dentro desse aspecto, tá? Então, mais uma vez, boas-vindas a todos, né? Eu espero que todos tenham um proveito muito positivo, né, desse bate-papo da gente aqui, né? Vocês, professor Marcondes e professor Alexandre, querem fazer alguma complementação aí? Marcondes, quer complementar alguma coisa? É melhor falar na hora da apresentação, né? Boas-vindas a todos. É uma oportunidade única para mim poder compartilhar aí o projeto de pesquisa que nós fazemos, a questão da organização do conhecimento em ambientes digitais, e eu espero que a nossa conversa possa enriquecer aí o debate, a mesa e todos vocês. Eu falo apresentação. Então eu vou começar com minha apresentação, onde eu vou falar sobre organização e representação de informação e os desafios que a gente tem no âmbito da web semântica para lidar com essa questão da representação da informação, né? A minha apresentação vai falar sobre os desafios que a gente tem dentro do princípio da representação documental no âmbito da web semântica, né? A ideia é que a gente conversar um pouco sobre essas questões que motivaram o processo de representação documental e que vem, digamos assim, trazendo problemas para os pesquisadores desde então, desde a época lá da explosão informacional, né, que a gente estuda muito quando a gente faz as disciplinas, seja de mestrado ou de doutorado, né, esse aspecto da explosão documental, da quantidade de informação que surgiu lá após as pesquisas da Segunda Guerra Mundial. Então a gente conversa falando um pouco sobre a explosão documental e chega aí de uma maneira bem rápida a questão contemporânea, né, que é essa explosão de informação que a gente tem hoje, né, a chegada de vários aparatos tecnológicos que nos ajudam a capturar informação, a questão da internet das coisas, né, os dezenas de dispositivos gerando informação, né, dados estruturados, dados não estruturados, tudo isso começa a aparecer para a gente aí de maneira bem forte, bem crítica, né, no âmbito do processo de análise e representação da informação, né. Quando a gente olha para os dispositivos móveis, né, para a questão das câmeras, do monitoramento, de tudo isso que é gerado no cotidiano,
né, a gente percebe que aquela explosão informacional que aconteceu lá na década de 1940, né, na época da Segunda Guerra, hoje ela está muito potencializada e maximizada, né? Então a gente tem diversos problemas aí quando a gente gera no nosso próprio celular informações, quando a gente gera questões de posicionamento, captura de informações, fotos. Hoje em dia você está na rua, pega uma foto, manda essa foto para um jornal e isso aí vira notícia, tá? Então tudo isso traz aí um cenário muito intenso para você trabalhar com informação, né? E isso causa alguns reflexos no ambiente da gestão da informação, do trabalho com informações, né, que o Big Data está tentando tratar, né? Esse movimento de Big Data está tentando tratar com volume, variedade, velocidade. Tudo isso traz para a gente aí um cenário bastante rico, né, que hoje você, por exemplo, no ambiente de Big Data, consegue, de alguma forma, representar essas informações e materializar ela em espaços de armazenamento, né, em tecnologias de armazenamento que permitem que você trate essas informações, né? Então, isso aí, de alguma forma, o profissional que mexe com informação, né, o profissional que está trabalhando com informação, precisa se inserir um pouco nesse contexto, né? Então, a gente fala bastante dessa questão, principalmente quando a gente vem tratar desses documentos que a gente tem no dia a dia, né? Os documentos que a gente tem no cotidiano são documentos variados, né? Você tem desde documentos de representação pessoal, né? Carteira de identidade, né? Coisas que de alguma forma ajudam você a representar a informação pessoal, CPF eletrônico, CNPJ, né? São documentos que aparecem no cotidiano dos profissionais e que de alguma forma precisam ser tratados. Precisam de propriedades, a gente precisa identificar a propriedade para fazer a representação disso. Então, assim, cada vez mais isso funciona e movimenta o ambiente da representação. Os documentos são elementos clássicos de representação do profissional que trabalha com informação, né, que tem propriedades, autoria, data de publicação, data de criação, enfim, tem título, resumo, são propriedades já conhecidas, né? Mas quando você começa a mexer com outros tipos de elementos, né? As obras de arte, que de alguma forma têm propriedades semelhantes a documentos, porque também tem autoria, tem tipo, tem propriedade específica que diz respeito ao estilo da obra de arte, o autor, a data, enfim, coisas que a gente já conhece, né? Só que quando a gente olha, por exemplo, no ambiente da museologia para uma instalação, a instalação já tem algumas propriedades que a gente tem dificuldade de reconhecer, né? A instalação tem um autor, né? Mas aí quando você vai para o material da instalação, você já tem algumas dificuldades de perceber como é que você descreve uma instalação. Então, são esses desafios que se colocam para os profissionais que trabalham com esse tipo de representação, né? A mesma coisa acontece com os filmes, né? Os filmes clássicos lá, tem lá a duração, quantidade de frames, enfim, autor, diretor, né? Mas aí quando você vem para o ambiente de celular, né, geração de imagens em celular, você já começa a ter outras propriedades que você talvez tenha uma certa dificuldade em descrever ou até de reconhecer essas propriedades, né, para fazer a descrição delas. As páginas web, que a gente sabe que possuem propriedades específicas e que precisam também ter esse tratamento de representação dessas propriedades, né. Na ciência e tecnologia, também são documentos que a gente precisa representar, e aí a gente sabe que esse movimento de representação da informação na ciência e tecnologia tem uma forte influência, principalmente pela quantidade de informação que é gerado, né? Aí a gente vê lá, por exemplo, esse exemplo aí que eu trago para vocês. Eu tenho aqui uma representação de perfuração de poço de petróleo, né, onde eu tenho várias imagens, né, tenho um fluxo que descreve o processo de perfuração desse poço, e tenho aqui um subfluxo que descreve detalhadamente um dos passos que esse processo de perfuração faz,
né? E tem uma ferramenta de anotação aqui para descrever elementos que contribuem para que você entenda melhor aquele processo de perfuração, né? Então, para além de você estar representando uma parte documental, você está representando aqui também imagens, você está representando fluxos, você está representando até operações matemáticas que precisam ser materializadas na descrição daquele fluxo, né? E tudo isso aí acontece aonde? Com várias configurações, com várias visualizações, com várias equipes, com várias metodologias e com vários parâmetros, né? Você imagina como é que é o processo de representar isso e qual é o volume de informações que isso traz para esse processo de representação, né? A gente tem também uma discussão muito grande sobre essa questão dos dados de pesquisa, dos dados abertos de pesquisa, da questão da ciência aberta, várias informações, várias observações, dados observacionais, enfim, várias coisas que precisam ser tratadas e precisam ser representadas num determinado volume, né, e num determinado contexto de representação. Então, são desafios que habitualmente se colocam para o profissional de informação e que precisam ser tratados, né? Essas novas unidades documentárias, essa visão diferenciada dos acervos, essa questão dos novos estatutos que a gente fala sobre representação, que podem ser estatutos sociais, podem ser até estatutos jurídicos, né? Quando eu falo de estatuto social, eu digo que é um consenso da comunidade. A gente falou tanto ontem em comunidade, né? E que as humanidades trabalham com comunidade. Hoje em dia, para você fazer representação desses aspectos, você precisa trabalhar com essas comunidades, você precisa desenvolver esse consenso, obter esse consenso da comunidade, para que esse novo estatuto de representação fique, de alguma forma, trabalhado, né? Muitos parâmetros de ordem de controle, uma questão da interoperabilidade extremamente forte, para que você possa permitir que esses ambientes colaborem, né? Dentro dessa comunidade, a gente vai ter colaboração entre esses ambientes, então você precisa de aspectos intensos na questão da interoperabilidade, as interconexões, os laços, né? A gente sabe que a criação do conhecimento ela é feita a partir de interconexão de laços, né? Você cria conhecimento, você desenvolve pesquisa na medida que você conecta coisas, conecta laços, descobre novos sentidos. Então, a ideia das interconexões e dos laços e a ideia da semântica, quer dizer, são desafios que se colocam para esse processo de organização e representação de informações, né, que estão batendo na porta da gente, né? Então, a gente discute um pouco sobre isso, né? E eu sempre gosto de trazer um pouco dessa questão lá da essência, né, do processo de representação, que vem lá dos conceitos de Bourgelat, de Hotelet, de Brie, né, que vem falando sobre esse processo de representação, né? Mas, na verdade, o que a gente defende é que a gente possa, por meio de esforços de análise documentária, de linguagens documentárias, buscar elementos que nos ajudem a estender isso que foi colocado lá pelos pesquisadores que trabalhavam essa questão desde do princípio do século, para que a gente consiga, de alguma forma, buscar novas formas de representação, buscar essas evidências, essas comprovações, buscar esse aspecto da forma, do compartilhamento, dessa representação e dessa garantia de validade desses documentos, né? Então, são elementos que nos ajudam a entender muito mais esse aspecto. É claro que tudo isso fortemente centrado na questão de acordos, né, que você pode fazer para fazer a representação, e de consenso da comunidade. Mais uma vez a gente fala aí da questão da comunidade nos ajudando a entender essa dinâmica, né? Propriedades principalmente ligadas a esse aspecto de capacidade probatória de documentos, né? A gente tem hoje várias informações aí que são plantadas e que são colocadas e que a gente ainda não tem uma preocupação muito eficiente e eficaz sobre essa questão de validade de informação de documento, né? Elaboração de normas, conformidade de arcabouço legal, validade jurídica, questão até da assinatura digital, que pode ser um elemento que dê algum tipo de capacidade probatória a documentos. Então, são discussões de representação que precisam
ser trabalhadas, né, no contexto aí da representação das informações. E aí, para essa discussão toda, eu trago um pouco das minhas pesquisas na linha das tecnologias para representação, né? Quer dizer, colocado todos esses desafios que aparecem para os profissionais, esses profissionais precisam se apoiar em algum tipo de solução tecnológica que nos ajude a caminhar nesse processo de representação. Eu trago aqui algumas das tecnologias, né? Tecnologia de representação de dados, de metadados, isso aqui agora foi, de metadados, tecnologia de representação, formalismos para representação de informação, a ideia de que você tem como descrever elementos bibliográficos, por exemplo, usando RDF, que é um formalismo de representação. Então, você tem algumas tecnologias que te permitem que você transite um pouco sobre esse aspecto da representação dessas propriedades, né, e, de alguma forma, tentar minimamente tratar essas informações e representá-las num ambiente mais tecnológico, né. Eu trago aqui também a visão da Logic Cloud, né, da nuvem de Linked Open Data, né, da nuvem de Liquid Data, né, que é uma tecnologia também que nos ajuda hoje a fazer um pouco do que a gente vai discutir aqui, dessa parte de interconexão de dados. Né, ontem, se não me engano, acho que foi o professor Daniel também colocou um pouco dessa nuvem como sendo um arcabouço importante para que a gente possa fazer interconexão, né, entre objetos, sejam eles museológicos, ou arquivísticos, ou bibliográficos, enfim, a ideia de que você pode usar isso como uma abordagem de trabalho, né? E aí eu trago um pouco já, só finalizando, né, esse papo sobre esses desafios, né, com alguns aspectos que nos ajudam a fazer representação de informação nesse ambiente, né? Então, esse foi um trabalho que eu fiz... Esse foi um trabalho que eu fiz com uns alunos de mestrado, né, de representação de umas coleções da Casa de Rui, né, e de interconexão dessa coleção. Foi uma coleção específica, a coleção da campanha civilista, né, que é um trabalho que a Casa de Rui estava fazendo de levantamento de informações da campanha civilista, né. Eu fiz isso com os alunos no ano passado, que foi a ideia da gente gerar um formalismo de representação que interconectasse questões de representação da Casa de Rui com outros aspectos que, dentro da coleção da campanha civilista, se conectavam com informações da Casa de Rui, né? Então, a gente foi passear lá pela parte do Marechal Deodoro, né? Porque a campanha civilista foi o Marechal Deodoro versus o Rui Barbosa, né? Rui Barbosa do lado da lei e o Marechal Deodoro do lado das armas. Alguma coisa parecida com os que acontece nos dias de hoje, né? Mas, então o Marechal Deodoro defendia a lei, defendia as armas, e o Rui Barbosa defendia a lei. E essa campanha, ela tem reflexos não só na Casa de Rui, mas também em outras instituições, o Museu do Exército, enfim, coisas que permitem que você faça a junção de informações, né, e apresentar um novo aparato de representação para a sociedade, né? Então ficou bem interessante esse trabalho. A fonte está aqui, quem quiser de repente depois fazer uma consulta, dá uma olhada no artigo, né? E essa questão de representação, né, quando a gente vem falar, por exemplo, de dados e multimídia, a gente tem aí uma representação que traz algumas propriedades que nos ajudam a entender um pouquinho melhor, por exemplo, uma fotografia onde tem a Torre Eiffel e tem aqui uma figura, né, uma pessoa, e você tem aqui como descrever, né, elementos aqui, por exemplo, da DBpedia falando de Paris, o autor, né, tudo isso você descrevendo através de parâmetros que você pode representar essa informação, né, para além daquelas dinâmicas de indexação que a gente vê quando você vai trabalhar com fotografias, né, que as pessoas estão preocupadas em indexar a fotografia. Tem outras informações que precisam ser descritas dessa fotografia e que podem estar recuperadas na web podem ser recuperadas na web de uma outra forma, tá? Então eu trago aqui só um esclarecimento, um exemplo sobre isso, né? E, por fim, a questão da semântica, né? Quando a gente está falando em representação, a gente está falando em tornar isso, de alguma forma, entendível num ambiente semântico, num ambiente de recuperação da informação,
né? Então você tem algumas questões que dizem respeito a abstrações, né? Você faz uma abstração, essa representação que você faz dessa abstração vai ter lá uma interpretação por um outro ser que está no outro lado. Então a gente tem aí questões que podem trazer dificuldade de representação entre o processo feito pelo representador e pelo interpretador, né? Como é que a gente resolve essa diferença semântica, né? Aquela distância semântica que está ali em cima? Como é que você resolve isso? Você resolve, de repente, com a construção de modelos, né? Constrói um determinado modelo que, de alguma forma, representa a semântica de informações que você está tentando fazer ali. E esse modelo digamos assim, é como se fosse um consenso da comunidade, né? Voltando àquela questão que a gente falou no princípio do consenso da comunidade, é um consenso da comunidade sobre aquele processo de representação, né? Vai ter que estar apoiado em algum tipo de acordo prévio, né? Para ter esse consenso e reduzir essa distância semântica entre o que está sendo representado e o que está sendo interpretado. Então a ideia é da gente conversar com essas questões de representação apoiados aonde? Na estrutura da web semântica, que é essa conjunto de camadas aí que descrevem informações, né? Então assim, isso tudo a gente precisa de alguma forma desenvolver elementos que venham compor essas camadas de maneira bem apropriada. Algumas camadas são mais próximas da área de representação da informação, outras camadas um pouco mais distantes. Mas é possível, sim, a gente desenvolver atividades aí nessa questão, né, da web semântica. Estou correndo aqui só para a gente terminar, né? Mais um aspecto que eu gosto de trazer também para essa discussão, né, para poder trazer um pouco mais de riqueza para o nosso debate, né, é esse aspecto de que quando você vai lá na antiguidade, né, você vê que tanto na ciência quanto nas artes, o ser humano, para entrar nesse ambiente de ensino, né, e de entendimento das coisas, ele sempre estudava as 7 artes liberais, né, que era a ideia do trivium e do quadrivium. Né? Essas 7 artes liberais, retórica, lógica e gramática, né, era o trivium, né, e os 4, a música, astronomia, aritmética e geometria, era o quadrivium. Então, os elementos para entrar na vida da ciência, eles tinham que, de alguma forma, passar pelas 7 artes liberais. E, no entanto, hoje, quando a gente fala em representação, a gente fala em alguma coisa da linguística, em alguma coisa da representação textual, até em alguma coisa da lógica, que nos ajuda a entender um pouco mais aspectos de representação, aspectos de dedução, de inferência, né? E as outras artes. A gente, de alguma forma, não está tratando muito essa questão da retórica, né? Essa questão da geometria, da música, que ontem o professor Ricardo tocou muito nessa questão. Então, assim, é mais um elemento para incrementar essa discussão, né? Por que não tentar olhar para formalismos que observem essas outras artes liberais? E a gente fugir um pouco dessa discussão de ficar apenas na lógica de primeira ordem e até na lógica de segunda ordem quando você vem com algumas inferências, tá? Mas a ideia é que, de alguma forma, a gente tenha um pouco dessa discussão sobre que tipo de abordagem a gente deve fazer para isso, né? E, só para finalizar, eu gosto de trazer essa frase do Rufus Pollock, aí, que é um dos fundadores aí da Open Knowledge Foundation, né, que isso a gente fala muito para os dados, né, mas eu acho que a gente pode estender para a informação, né? O melhor uso que poderá ser feito com seus dados certamente será feito por outros e não por você. Quer dizer, a gente tem que se preocupar muito com aquela questão de representar de forma que as pessoas entendam, até para reutilizar isso. Eu acho que esse é o grande mote das humanidades digitais, é você colocar a informação disponível, disponibilizar a informação para as pessoas e representar essa informação de maneira que as pessoas consigam usar e reutilizar isso. Porque provavelmente quem vai fazer melhor uso das informações que você está entregando não vai ser você, vai ser outra pessoa. Tá? Então, a ideia da gente aqui, eu trouxe mais algumas as referências que estão citadas aí, estão colocadas para você aí. Provavelmente a gente vai deixar esses slides disponíveis aí no site, né? Mas
A ideia desse primeiro papo foi conversar um pouco sobre esses desafios que a gente tem no âmbito da representação documental, e aí meus colegas de mesa aqui vão dar continuidade a esse bate-papo para incrementar a nossa discussão aí. Obrigado. Agora o professor Marcondes vai apresentar o trabalho que ele vem desenvolvendo também. É com da direita. O da esquerda volta, o de cima Bom, bom dia a todos. Alô? Bom dia a todos. Eu sou Marcondes, sou professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UF, e a pesquisa que nós vamos apresentar é uma pesquisa cujo objetivo geral, objetivo amplo, é interligar acervos digitais, objetos digitais de acervos de bibliotecas, museus e arquivos, acervos esses que são distribuídos, né? Essa possibilidade dessa interligação surge principalmente a partir das tecnologias de dados abertos interligados. Então, esse é o objetivo mais amplo da pesquisa, tá? Mais uma vez eu reafirmo aqui a validade para mim de poder apresentar essa discussão aqui, receber insumos, comentários. O trabalho de pesquisa é sempre um trabalho um tanto quanto solitário, né? Bom, muito bem. Especificamente, esqueci de falar também, essa pesquisa é apoiada por uma bolsa de produtividade do CNPq. Então, especificamente, essa pesquisa, essa etapa da pesquisa, tem como objetivo criar um vocabulário de todas das possíveis relações entre esses objetos digitais de arquivos, bibliotecas e museus, né? Especificamente, o objetivo é esse. A apresentação vai seguir esse sumário, e eu procurei aqui me centrar nos resultados da pesquisa, os resultados que nós chegamos até agora. Essa pesquisa já se iniciou há cerca de 2 anos, então toda a parte de marco conceitual, marco teórico e metodologia eu suprimi para ficar só nos resultados, né? Bom, então, mais uma vez, o que nós queremos é criar um vocabulário para, com esse vocabulário, instrumentalizar os curadores digitais para que eles possam criar exposições virtuais, museus virtuais, interligando objetos digitais de acervos de museus, bibliotecas e arquivos descentralizados. Então, esse é o objetivo da nossa pesquisa. Vejam só, esse texto, ele mostra, é o resultado de um trabalho que foi desenvolvido pela IBM ainda na 1996, se não me engano, quando a IBM trabalhou no projeto da biblioteca, digitalizou a Biblioteca do Vaticano, né? Então, esse trabalho, ele ressalta de uma forma bastante contundente, me parece, a importância dos acervos digitais. Antes desse projeto de digitalização, cerca de 2.000 acadêmicos podiam visitar a biblioteca e consultar os manuscritos da Biblioteca do Vaticano, né? A partir da digitalização, quando esses acervos foram colocados na web, através de um catálogo, né, na Biblioteca do Vaticano, esse número se tornou muito maior. Ou seja, a possibilidade, a potencialidade dos acervos digitais é muito grande nesse sentido. Então, a digitalização dos acervos e a sua publicação na web ampliam as possibilidades de acesso. Então, aí nós temos o exemplo, lá um manuscrito lá, medieval, manuscrito raro, que está lá na Biblioteca do Vaticano, e como esse manuscrito pode ser acessado por milhares de acadêmicos que não poderiam ser se não houvesse esse acesso digital. Então, os acervos digitais,
tem novas características que os acervos físicos não têm. A primeira grande característica é o alcance, né? Eles estão disponíveis a qualquer hora, de qualquer lugar e para qualquer usuário. E eles também têm uma outra característica muito importante que nós chamamos, né, de plasticidade, a possibilidade de reusar esses acervos digitais, recombinar, remixar de uma forma que não é possível nos acervos convencionais, nos acervos de papel. Bom, para começar a nossa discussão e para justificar a nossa discussão da construção desse vocabulário para interligar os acervos, a gente vai começar examinando brevemente a tecnologia atual de disponibilização dos conteúdos de acervo de bibliotecas, museus e arquivos, que são os catálogos, né? Então, aqui nós temos o exemplo, catálogo da Biblioteca Nacional do Brasil, né? Os catálogos, através de formulários onde o usuário submete um conjunto de palavras-chave ou termos de busca, recuperam a ficha de um livro, de uma peça museológica ou de um documento de arquivo e, eventualmente, atualmente, os catálogos recuperam também, né, além da ficha, além de uma representação, recuperam também os originais, o documento original digitalizado, né? Vejam só, os catálogos fazem o processo de transformar a representação de registros, no caso aí registros bibliográficos, registro no formato MARC, né? Onde os conteúdos são codificados de uma forma muito pouco amigável, em conteúdos que o usuário consegue entender, consegue compreender, etc. Então, esse trabalho os catálogos fazem de uma forma bastante válida. Na verdade, os catálogos transformam os campos codificados no formato MARC em campos significativos para o usuário. Aqui nós temos o exemplo de um outro catálogo, no caso um catálogo museológico, o catálogo da Rede de Museus do Estado do Rio de Janeiro, né? Então, esse catálogo também, né, ele transforma, ali nós estamos vendo a transparência simultaneamente, transforma uma base de dados relacional numa exibição, num formato de exibição que é visível, compreensível pelos usuários. Então, os catálogos têm essa vantagem, fazem esse trabalho que é um trabalho significativo, né? No entanto, os catálogos também têm muitas limitações, é isso que a gente vai discutir um pouco aqui. Os catálogos, basicamente, limitam esses conteúdos que estão gerenciados pelos catálogos ao seu próprio ambiente digital. Eles são como se fossem silos de informação. Então, a questão da interligação de catálogos diferentes é chamado tecnicamente de interoperabilidade. Existem vários formatos, vários softwares, vários protocolos para tentar interligar catálogos diferentes, né? Basicamente, a interligação de catálogos é feita ainda hoje com essa tecnologia, colocando todos os conteúdos numa única base de dados, né? Como é o caso da Biblioteca Digital de Tese e Dissertações, como é o caso da Rede de Museus do Estado do Rio, na verdade é uma única base de dados, como é o caso da Brasiliana Brasileira, né? O que nós pretendemos nessa pesquisa é um outro enfoque, é superar ou ir além da tecnologia de catálogos e publicar os conteúdos na web e usar as tecnologias de dados abertos interligados para interligar conteúdos de museus, bibliotecas e arquivos diferentes. Vejam só, a web atual é uma web que consiste basicamente de conteúdos publicados com o endereço e de links de navegação entre esses conteúdos. Na verdade, né, o conteúdo dos catálogos está fora da web, né? Os catálogos não podem ser navegados dessa maneira, não podem ser interligados dessa maneira, não podem ser acessados a menos que o usuário vá
no site do catálogo e acesse esse catálogo especificamente. Então, as tecnologias de catálogos são como se fossem silos que aprisionam a informação, limitam a informação ao seu próprio contexto tecnológico. E é isso que a promessa das tecnologias de dados abertos, interligados, pretende superar. Então, a gente vai passar rapidamente por essas tecnologias, em que elas consistem. Essas tecnologias consistem basicamente em utilizar o RDF, o formalismo Resource Description Framework, para representar os conteúdos, né? Através dessa representação, uma representação bastante diferente da representação de conteúdos do catálogo. Os conteúdos são representados através de triplas, através de afirmações, que sempre tem um sujeito, um predicado e um objeto, não, chamadas triplas. Cada recurso que é representado através de uma ou mais triplas, geralmente são várias triplas, né? É identificado por um link para acesso à internet, né? Que é chamado IRI, Internationalized Resource Identifier, né? É um link, né? Então, isso significa que esses recursos, quando são representados, eles estão publicados na web, eles estão acessíveis na web, né? E a sintaxe básica, sujeito, predicado e objeto, é enriquecida através de vocabulários padronizados, que largamente aceitos, e aí que a nossa pesquisa se foca na construção de um vocabulário para interligar os conteúdos. E todo esse conjunto de tecnologias é associado a uma tecnologia chamada Sparkle, que é uma linguagem de consulta, um protocolo de consulta capaz de recuperar registros em triplas, né? Então, esse é o conjunto de tecnologias que viabiliza os dados abertos interligados e é a motivação do nosso projeto, e nós trabalhamos na questão dos vocabulários, né? Então, a primeira discussão é o que são recursos, né? Então, recurso que é chamado, né, o objetivo Resource Description Framework, um esquema de descrição de recurso. Então, o que seria um recurso? Então, essa transparência tenta discutir isso. Recurso é tudo que é publicado, que está publicado na web, que pode ser acessado através de um link, né? Tanto objetos nativos digitais, como, por exemplo, uma música em MP3, ou um artigo de periódico que é em RDF, como recursos físicos que são representados digitalmente, como, por exemplo, o Corcovado. Corcovado só pode estar na web enquanto uma representação do Corcovado. É isso que é chamado web das coisas, né? Então, recursos nativos digitais, recursos físicos representados digitalmente. Esses são recursos, e esses recursos são sempre identificados através de links permanentes, né, da tecnologia de IRIs. Bom, o RDF, né, esse formalismo de representação se baseia em representar qualquer coisa através de sujeito, predicado e objeto, através de triplas, né? Por exemplo, a página com aquele endereço tem como autor Tim Berners-Lee. Isso seria uma tripla. O RDF tem uma representação legível para o computador, baseada na linguagem XML, que é a representação que vocês estão vendo na parte de cima da transparência, e uma representação em triplas, que é a representação mais comum, mais fácil de ser processada pelos softwares. Aqui nós temos um exemplo da linguagem Sparkle. A linguagem Sparkle consegue recuperar bases de dados, de conteúdos representados em RDF. Então aqui a gente está vendo, por exemplo, uma consulta, né? A tela da consulta, a tela embaixo dos resultados, em que eu estou recuperando da base de dados da DBpedia, né? Que é a versão em RDF da Wikipedia. Eu estou recuperando todas as pessoas que têm alguma relação com a cidade de Madrid, na Espanha, e que são artistas. Então, o resultado está ali embaixo, né? Então, o Sparkle
é uma linguagem de consulta, nesse caso, que permite consultas sofisticadas, alinhadas a bases que são representadas em triplas RDF. Aí a gente tem um exemplo, né, de todos Linked Cloud, né, representa todos os datasets, todos os conjuntos de dados que são representados com essa tecnologia. Essa tecnologia é cada vez mais disseminada, cada vez mais existem dados representados com essa tecnologia. O que a gente espera é que museus, bibliotecas e arquivos possam estar presentes aí nessa nuvem de bancos de dados ou de conjuntos de dados representados com essa tecnologia, e que a nossa pesquisa auxilie a interligar esses conteúdos. Vamos falar então, finalmente, né, na questão da integração desses acervos com essas tecnologias. Então, basicamente, né, o que a gente quer fazer é superar a ideia da web de dados, né, publicando os objetos. Por exemplo, a ficha de um livro de Machado de Assis, a entrada de Machado de Assis na Wikipédia, um filme que existe no YouTube sobre a obra de Machado de Assis, que é Capitu. Todos esses objetos digitais publicados usando as tecnologias de dados abertos interligados, esses objetos são originários de catálogos de instituições diferentes, e a nossa pretensão com essas tecnologias é interligar esses objetos. E mais, criar um vocabulário para facilitar a curadores a interligação desses objetos. Então, na verdade, essa tecnologia não inviabiliza os catálogos atuais, simplesmente existem softwares, existem procedimentos que vão extrair os conteúdos de catálogos e publicá-los segundo as tecnologias de dados abertos interligados, né? Então aqui, nessa transparência, a gente está vendo um pouco a equivalência de um registro MARC, catálogo de biblioteca, para o registro equivalente em RDF, na tecnologia das triplas, né? Então, essa equivalência é relativamente simples de ser feita, mas a gente quer ir além de publicar. Muitas bibliotecas, museus e arquivos pelo mundo vêm publicando seus catálogos com dados abertos interligados. Mas a mera publicação não significa que esses dados estejam interligados. Nós queremos exatamente promover essa interligação de forma intensa. Então, na verdade, essa é a visão geral aí do processo de conversão de dados. Então, a gente tem as bases de dados bibliográficas, né, os programas de conversão e a geração de triplas em RDF. A gente está acrescentando, está sugerindo nessa conversão que se vá além, né, se crie um conjunto de regras que vão instruir os programas de conversão para otimizar, para criar esses links. É o que nós chamamos de links aí, de regras de conversão. Então, por exemplo, aqui, né, nós temos, por exemplo, um registro MARC, como é que ele poderia ser convertido para formato RDF, e um conjunto de regras que são processadas, são lidas pelos programas de conversão e vão acabar otimizando ou gerando novos links. Um exemplo de uma regra dessa seria, se eu tenho um campo, por exemplo, autor Machado de Assis, conteúdo, a string Machado de Assis, eu vou acionar uma regra que vai dizer assim, eu vou tentar verificar se existe uma entrada na Wikipédia de Machado de Assis. Se existir, se o programa tentar e tiver sucesso, existir uma entrada Machado de Assis na Wikipédia, eu vou colocar o autor, em vez de eu colocar o autor, eu vou colocar o autor duplamente, Machado de Assis, literalmente, e vou colocar o autor também como um link para DBpedia. Então, esse conjunto de regras que teriam que ser construídas por um curador digital para instruir
os programas de conversão desses acervos, né? Então aqui estão exemplos de algumas regras, mas isso teria que ser um trabalho de cada catálogo para a conversão de cada catálogo especificamente, né? Gerar esse conjunto de regras para orientar os programas de conversão. Quando nós falamos em interligação de acervos digitais, nós estamos querendo dizer exatamente isso. Eu tenho um livro no catálogo de uma biblioteca, por exemplo, né, o livro lá de Dom Quixote de Cervantes, eu quero interligar esse registro desse livro com, por exemplo, uma gravura que esteja no MoMA que retrate Dom Quixote e Sancho Panza, né? São dois acervos diferentes que não necessariamente estariam ligados. O que a gente quer com esse vocabulário é promover essas ligações, né? Então, essas ligações poderiam ser feitas automaticamente, simplesmente eu lendo um catálogo pelo título Dom Quixote, eu poderia gerar um link de que o livro de Dom Quixote na Biblioteca da Espanha está associado à gravura, mas nós queremos que um curador trabalhe em cima desse link e diga assim, ó, na verdade, a gravura de Picasso foi inspirada no livro de Cervantes. É isso que nós queremos fazer com esse vocabulário de relações. Então, como é que nós trabalhamos? Muito rapidamente, nós coletamos diversos casos de uso sugeridos por curadores de acervos digitais dessas possíveis relações. E nós fomos trabalhando e generalizando essas relações. É claro que isso é um processo longo, eu só estou mostrando aqui os resultados. Então, na verdade, nós criamos todas as possíveis relações entre objetos digitais de museus, arquivos e bibliotecas, entre eles mesmos, e com 5 entidades externas, que são entidades já previstas na documentação. São os agentes, são os autores, são os conceitos, os eventos, o tempo e o lugar. Então, nós criamos uma tabela dessas possíveis relações, coletamos esses casos de uso, coletamos casos de uso na literatura e fomos sistematizando isso num vocabulário de relações. Então, esse é o exemplo do esquema final que nós estamos desenvolvendo ainda, ele não está acabado. Outras sugestões vão vindo, né? Então, essas relações são todas derivadas das relações associativas, são especializações das relações associativas, e nós classificamos, a grosso modo, relações entre objeto digital, cultural e outro objeto digital, e relações entre objeto digital e entidades externas. Então, basicamente, esse é o esquema, né? Essas relações vão virar um vocabulário com todas as relações definidas, né? E essa pesquisa não está concluída, né? Mas a gente está assim, publicando, já tá a nível de ter coletado um número significativo de relações e está publicando essas relações de forma sistemática, nesse esquema, com as definições, com domínio, contradomínio, etc. Então, basicamente, o que nós queremos com esse projeto de relações é viabilizar exposições e aulas virtuais, instrumentalizar curadores para que eles tenham um elenco, um repertório de relações, que eles possam criar aulas, né, num segundo momento, com outras ferramentas, criar aulas virtuais, exposições virtuais, e que eles possam enriquecer com relações autorais, relações que eles criaram, esses curadores digitais, possam enriquecer a ligação entre esses acervos. Basicamente, o que nós antevemos de aplicação dessa pesquisa seria isso. E aí vão as considerações finais. A publicação de acervos, segundo as tecnologias de dados abertos digitais, coloca novos desafios para os profissionais de informação, reforça o seu papel de curadores digitais e também pode instrumentar os curadores tradicionais, curadores em arte, em cultura, professores, etc., para que eles tenham um novo espaço de curadoria, que seria esses acervos digitais e as relações entre eles. É isso, espero que tenha sido claro.
Me esforcei por não exceder o tempo e muito obrigado. Qualquer comentário é bem-vindo, né? Obrigado, professor Marcondes. Agora o professor Alexandre vai apresentar o projeto dele para a gente. Bom dia a todos. Meu nome é Alexandre, eu sou professor aqui na Escola de Matemática da FGV e sou pesquisador na IBM, no laboratório da IBM aqui também em Botafogo. E trabalho basicamente com a minha formação em computação, em lógica, em representação de conhecimento, e tenho trabalhado muito com processamento de linguagem natural. Então, de certo modo, a minha apresentação precede, o trabalho que eu faço precede um pouco o trabalho que meus colegas apresentaram aqui. Quando você tem informação que a gente chama de dados não estruturados, como é que eu obtenho essas informações, transformo em dados estruturados para que a gente possa fazer todas essas coisas que já foram comentadas aqui. E o que eu pretendo mostrar para vocês aqui rapidamente é tentar dar uma visão, assim, algum nível de detalhe dos projetos e mostrar quais são os desafios ligados, tentando fazer alguma ponte com essa conexão de representação de informação. Tá? Então, o primeiro projeto que eu vou falar, eu vou tentar falar de dois, eu espero que o tempo permita, mas eu vou tentar falar de dois. E o primeiro é sobre a mineração de dados do DHBB. Então, esse talvez tenha sido o projeto que, quando eu terminei meu doutorado, eu estava terminando meu doutorado, que me motivou a vir para a área de processamento de linguagem. Já vim fazendo isso com a SUEM há tempos, né? SUEM, CPDOC é uma colaboradora, a Cláudia, que está sentada aqui, a Flávia ali atrás. Então, tem várias pessoas aqui envolvidas nesse projeto. Essa ordem dos nomes é completamente aleatória, de meia-noite que a gente faz, assim, né? Não tem nenhuma ordem, realmente bem aleatória. E a gente vem fazendo ao longo dos anos vários projetos, vem tocando esse projeto com todas essas pessoas. Então, qual é a ideia, né? A ideia é usar esse processamento de linguagem natural para extrair informação dos textos, dos verbetes do DHBB, aqui do CPDOC. Processamento de informação, processamento de linguagem, né? É um termo muito aberto, né? Hoje em dia a gente vê isso, a mídia usando e de forma nem sempre muito clara o que isso quer dizer. Então, para começar, processamento de linguagem natural envolve N diferentes tarefas mais específicas, né? Talvez a mais clássica tenha sido tradução, que motivou muito do início de estudo da maneira mais computacional, né? Mas você tem perguntas e respostas, que ultimamente ficou muito famoso com o resultado Watson, né? Do Watson ter ganho lá o programa de Jeopardy americano. Extração de informação, expansão de consultas, análise de sentimentos, que também é uma que encontra bastante aplicação atualmente nessas redes sociais e principalmente mercado, né? Analisar como os clientes estão se comportando em relação ao produto, qual o sentimento das pessoas sobre o produto. Então, são várias diferentes tarefas. Então, quando a gente fala de processamento de linguagem natural, tem que tomar muito cuidado em qual contexto a pessoa está falando isso, né? São muitas diferentes tarefas. O que nesse projeto a gente vai estar atacando é essa visão de extração de informação, né? Bom, uma outra coisa interessante da gente entender, obviamente não vou conseguir me alongar muito, isso é uma área bem mais técnica, é que processamento de linguagem natural é difícil, é muito difícil. Então, às vezes, a gente também tem um excesso de notícias muito otimistas em relação a isso, né? Falando, a gente já está prestes a ter a máquina entendendo texto. Talvez com muito mais autoridade que eu, Cláudia, que é linguista, está sentada aqui, sabe que esse problema é muito mais complicado do que parece que as pessoas, da forma como as pessoas querem colocar, né? O que a gente faz na prática é fazer recortes do que a gente consegue fazer, mas a gente ainda está muito longe de ter uma capacidade geral do texto entender, de uma máquina entender texto, né? E esses problemas não são assim, são pequenos problemas que as pessoas acham que estão resolvidos, e esse slide aqui enumera alguns desses problemas, na prática são difíceis, né? Então, às vezes, até a simples segmentação do texto em tokens, que a gente poderia pensar que isso já está resolvido, isso não é verdade, né? Tem várias situações que tem uns truquezinhos ali e são diferentes, acontecem de forma diferente, tem particularidades, exemplo ali de Nova York, diferentes formas de interpretar a tokenização, né?
E os vários outros exemplos, né? Situações onde a máquina precisa ter um conhecimento de mundo para entender, né? Aquele exemplo típico do eu vi a menina na varanda com a luneta, a menina estava com a luneta segurando e eu estava na varanda vendo ela, ou eu usei a luneta para ver a menina na varanda, e essas ambiguidades todas que acontecem no texto, esse é um exemplo bastante comum que a gente dá. Bom, então a mensagem aqui desse slide é basicamente isso: processamento de linguagem natural é difícil, é bem difícil. Que bom, né? Porque a gente tem pesquisa para fazer para o resto da vida. E o que a gente quer fazer, então, com a mineração de HBB? A gente quer fazer extração de informações, ou a gente às vezes chama isso de reconhecimento de entidades mencionadas. Uma questão interessante aí é qual é o estado da arte e quão difícil é fazer, né? Isso, quando a gente começou a pesquisa, a gente se deparou com essa pergunta de quão difícil é fazer isso para o português, né? E aí, quando a gente vai ver na literatura uns trabalhos aí, que foram mais consistentes em tentar avaliar o estado da capacidade de processamento de extração de entidades, foi esse projeto de uma avaliação conjunta lá da Linguateca, em Portugal, e com esse projeto do Harém, uma competição, lá, uma avaliação conjunta de ferramentas. E aí eu quis colocar isso aqui só para a gente ter um timeline na cabeça, né? Isso foi em 2008. Então, em 2008 foi a última avaliação assim, consistente que foi feita da capacidade de diferentes sistemas fazerem extração de informação, o tipo de processamento que a gente vai querer fazer no HBB, especificamente avaliando a situação na língua portuguesa, né? De lá para cá muita coisa mudou, novos métodos entraram, alguns desses métodos dizem-se independente de linguagem, ou seja, funcionariam tão bem para o português quanto para o inglês e qualquer outra coisa, né? Na prática nem sempre é assim, mas o fato é que a gente tem em mente aí que 2008 foi a última avaliação consistente aí do resultado para o português, né? O que são as entidades, né? O que eu quero extrair do texto? Eu quero extrair entidades, relações e correferência entre essas entidades. Para isso ficar mais claro, eu vou começar mostrando um demozinho. Eu espero que não tenha aquele problema do efeito demo, né? Então, se a gente puser aqui, por exemplo, educação, eu fiquei pensando muito em o que eu ia pôr para pesquisar, para não gerar nenhuma polêmica. Então, eu espero que todo mundo concorde que educação é uma boa palavra. Então, educação, a gente tem... isso a gente já conhece, né, o normal, né, de fazer uma busca por palavra-chave num corpus. O que eu tenho de adicional aqui é uns filtros que eu posso aplicar. Então, eu posso, por exemplo, dizer que dentre os verbetes que foram retornados, eu só estou interessado nos verbetes que sejam de deputados federais por Minas Gerais. Então, eu posso aplicar filtros nos cargos, eu posso aplicar filtros nos períodos. O layout aqui ainda está... Esse demo ainda é muito... ainda está muito no início, né? Então, por favor, não levem tanto em consideração o layout aqui da ferramenta. Mas o mais interessante é quando eu entro num verbete e eu tenho esse tipo de coisa aqui. Então, eu já consigo perceber no texto e marcar quais são as partes do texto, o que cada pedaço daquele texto... não sei se vocês estão conseguindo ler aí, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco. Então a gente já consegue ter essa noção de o que é pessoa, o que é tempo, o que é lugar, o que é evento, o que é organização. E eu não gosto de deixar isso muito tempo aberto, vocês vão achar erros, né? A gente vai discutir isso aí daqui a pouco. Então, deixa eu passar logo, porque aí vocês vão ficar com a impressão de que foi perfeito, funcionou tudo bem. Então, é esse tipo de coisa que a gente quer fazer, né? Bom, mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente chega nesse demo aí, né? Bom, o primeiro passo talvez seja esse entendimento do que eu quero achar nos textos, né? Essa modelagem do domínio. E aí tem uma conexão muito forte com o que foi falado aqui anteriormente, né? E os dois colegas aqui anteriores em algum momento falaram sobre modelagem do domínio, abstração do domínio, um consenso sobre o que é relevante daquele domínio, né? E é exatamente essa etapa aqui, né? Onde você está olhando e falando assim, bom, eu tenho alguma expectativa do que tem nos textos e eu tenho que pensar o que me importa nesses textos, o que eu quero extrair e o que é relevante para extrair, mas esse relevante também tem a ver com o que consultas eu vou fazer nesses textos, né? E tem uns outros aspectos que são mais operacionais, do tipo, o que eu consigo fazer com que a ferramenta entenda e distingua nos textos, né?
Para isso, você tem diferentes abordagens. A gente tem abordagens estatísticas versus, eu roubando aqui uma terminologia da minha colega Cláudia, linguisticamente motivados. Eu adorei isso, não eu uso agora direto. Então, a gente tem essas abordagens mais linguisticamente motivadas e abordagens mais estatísticas. O que eu vou mostrar aqui, basicamente, nos próximos slides, foi uma exploração de uma abordagem estatística, né? Mas o que a gente efetivamente quer é sempre combinar essas técnicas, porque, na realidade, as abordagens estatísticas, uma vez feitas, elas podem até servir de alimentação para o resultado delas ser testes para as abordagens mais linguisticamente motivadas, né? Então, você combina, geralmente, essas técnicas, essa é a verdade. E você tem esse ciclo constante, né? Você, na abordagem estatística, você tem um bom conjunto de texto, que você faz anotações nesse texto, aí você revisa essas anotações. Então, diferentes pessoas, idealmente você tem mais de uma pessoa anotando, então as pessoas fazem anotações num certo conjunto de texto, depois você faz uma revisão dessas anotações, aí você treina um modelo estatístico que vai tentar anotar novos documentos, ou até testar como é que ele se comporta com os documentos que foram anotados por humanos e comparar o desempenho da máquina com o humano. E aí essa avaliação me sugere revisões na anotação e eu fico nesse ciclo aqui durante meses ou anos ou décadas, dependendo de qual é a performance que eu quero nisso, até eu poder ter um uso dessa informação, né? Se é que esse ciclo para, né? Bom, em particular o que a gente usou aqui foi, para essa etapa do projeto, a gente usou ferramentas da IBM. Então, a IBM tem desde que ganhou o Jeopardy, o objetivo principal foi pegar os resultados das ferramentas que foram usadas no projeto e transformar, obviamente, como é que eu faço essas ferramentas irem para o mercado e poderem ser usadas em diferentes domínios de aplicação, né? Provavelmente quem acompanha a mídia sabe que um dos domínios que a IBM focou inicialmente foi health, né, a saúde nos Estados Unidos, e agora está entrando em outros domínios, finanças. Aqui no Brasil é muito forte a área de banco, né? Então já existem projetos importantes aí com bancos aqui no Brasil. E basicamente esse portfólio de ferramentas da IBM está hoje toda na cloud da IBM e é composto aí por algumas ferramentas. A principal delas é o Watson Knowledge Studio, depois vem esse Natural Language Understanding, que é um serviço que... Então o Watson Knowledge Studio é basicamente a ferramenta onde as pessoas fazem as anotações do texto. Depois que eu tenho esse modelo pronto, eu uso esse modelo com essa ferramenta Natural Language Understanding e eu eventualmente ainda posso usar esse Discovery Service para ser o catálogo das informações e fazer pesquisas nele. Ou implementar, como a gente fez, aquele demo que eu mostrei, é uma implementação de uma aplicação que fica rodando na cloud lá da IBM. Tá? Então, esse Watson Knowledge Studio tem essa carinha aqui, esse é um screenshot, eu tenho uma tela que eu tenho os documentos, então eu seleciono um certo conjunto de documentos. A Flávia aqui ajudou muito nesse processo nos últimos meses. A gente seleciona um certo conjunto de documentos, a gente incorpora essa ferramenta, a partir da definição lá dessas cores representam os tipos que a gente quer anotar, os tipos de entidades que a gente quer anotar, a gente anota essas entidades. Isso é um trabalho que demanda muito tempo, como vocês podem imaginar, e depois eu passo para anotações das relações. Então, uma outra coisa que eu posso fazer é começar a fazer essas setinhas que ligam essas entidades. Eu estou dizendo qual relação que cada... Então, por exemplo, eu estou dizendo que uma determinada pessoa nasceu num lugar, então eu relaciono a pessoa com o lugar e marco aquela seta falando, essa relação aqui de nasceu em datas, pessoas e organizações, eu relaciono essas entidades e, por fim, quando eu tenho um certo conjunto de documentos anotados, eu posso treinar o modelo e aí, integrado na ferramenta, eu tenho essa performance, né? Essa análise aí de como é o resultado do sistema, qual foi a performance dele, o que ele conseguiu até agora, e aí eu posso fazer o ciclo todo. Uma coisa interessante obviamente eu sou suspeito para falar, porque eu sou pesquisador da IBM, mas uma coisa interessante é que realmente essa ferramenta integrada para fazer isso tudo é bastante novidade. Eu não consegui achar nenhum concorrente que faça essa coisa toda integrada, esse ciclo todo integrado. Em geral, as ferramentas que existem, alternativas a esse ambiente da IBM, são ferramentas que fazem uma parte disso, porque ainda são muitas coisas que saíram de projetos de pesquisa, então ainda estão ganhando maturidade para o mercado. Bom, como eu falei, esse aspecto da modelagem talvez o mais delicado de todos, né? Porque você tem esse problema de entender o que é relevante no domínio. Então, isso aqui é um pedacinho do modelo aí que a gente imaginou para esse projeto. Então, eu tenho que entender que eu tenho pessoa, eu tenho organização, eu tenho evento, local, tempo, políticas,
leis. E como é que eu relaciono essas coisas? Eu começo a modelar e falar, não, pessoa pode ter um pai e mãe. Então, pessoa se relaciona com pessoa se relaciona com organização. Então, pessoa se relaciona com evento, porque pode ser o agente do evento, né? Pessoa se eu penso no evento nasceu, a pessoa que nasceu é o agente daquele evento nasceu. O local pode ser parte de outro local. Então, modelar o domínio é isso aqui, né? E esse trabalho de modelar domínio, nesse contexto aqui, tem a ver com essa exploração do texto para, como eu disse antes, o que eu tenho no texto. Obviamente, eu não posso tentar anotar o que não existe no texto. Então, o que eu tenho no texto? O que é relevante eu tirar do texto? Tem um aspecto muito de conexão com o que os colegas falaram antes, de como é que eu quero que, na realidade, essa informação estruturada, depois qual vai ser a cara dessa informação estruturada para que ela possa ser reusada, integrada com outras fontes de informação e que seja fácil fazer consultas nessa estrutura de dados que eu vou produzir, né? Que é esse grande grafo aí de informação. Então, esse trabalho é bastante não trivial. Os players aí, obviamente, é extremamente importante você ter o especialista do domínio. Existem alguns domínios que a gente trabalha na IBM que é claro que a necessidade do especialista, né? Quando você, por exemplo, pensa no domínio de oil and gas, vai tentar fazer isso com documentos técnicos na área de petróleo, você claramente percebe rapidamente, depois de tentar ler a primeira sentença e não entender nada, que você precisa de um especialista do domínio. Agora, você tem domínios como esse, que são domínios que todo mundo tem uma opinião, né? Então, às vezes, eu fico, por exemplo, me metendo na mais opinião do que a SUEM deveria dar em qual é o tipo de entidade que deveria ser anotada, porque todo mundo formula uma opinião rápida, né? E isso é problemático, mas até certo ponto tem a ver de novo com a história do consenso, né? São diferentes visões que estão olhando para aquela informação e tendo diferentes preocupações do que eu vou conseguir extrair dali, por que a informação deve ser formatada de um jeito ou de outro, codificada de uma maneira ou de outra, e esse consenso, o bom consenso só se chega com essa discussão com diferentes pontos de vista e multidisciplinar, né? O que a gente tem de resultados atuais nesse projeto? A gente tem números ainda muito pouco expressivos. A gente tinha basicamente uma pessoa anotando. Esse modelo, a gente partiu do modelo que SUEM e Cláudia já tinham trabalhado e a gente começou a fazer essas anotações. A gente tem 50 documentos anotados. A gente usou uma particularidade dos verbetes do CPDOC, os textos são bastante padronizados, né? Então, a estrutura dos textos é bastante padronizada. Então, a gente sabe que nos primeiros parágrafos a gente encontra certas informações, no segundo parágrafo são outras informações. Então, existe uma certa estrutura do discurso dos verbetes, né? Então, a gente explorou isso e isso foi, aliás, um grande aprendizado para quem se propor a trabalhar nessa área. Eu acho interessante tentar destacar os aspectos que foram os maiores aprendizados nossos, né? A gente bateu muito cabeça enquanto a gente ficava tentando tratar tudo ao mesmo tempo. No momento que a gente chegou e falou assim, não, vamos pensar num pedacinho do domínio, vamos pensar em pessoas, filiação, onde nasceu. Ok, vamos resolver isso? Resolvemos. Agora, vamos anotar alguns documentos com esses tipos que a gente combinou e vamos ver o que acontece. Aí a gente se deparava com todo tipo de problema nos textos, situações que a gente não tinha previsto, formas que as pessoas usam para descrever certas coisas que a gente não tinha imaginado. Aí a gente revisa o modelo. Então, a gente foi fazendo isso de pedacinhos em pedacinhos, né? E isso ajudou muito o processo, né? A performance do modelo, em termos de números, ainda é muito baixo. Com 50 documentos a gente tem uma performance muito pequena. Então, esse ponto 68, vamos entender esse número como uma mistura de precisão e quão que o sistema deixa de anotar. É uma mistura de duas indicações aí. Quanto que o sistema deveria anotar e não anota, e quanto que ele anota, mas anota errado. Então, esse número aí, o que é importante ficar aí é que não é nada de se orgulhar esse número por enquanto, né? Esse número deveria estar acima dos 90%. Dos 0,90, né, se a gente entender isso como porcentagem. E outra coisa surpreendente é que as relações estão um número maior do que as entidades. Relações são muito mais difíceis do sistema aprender. Esse número está maior porque a gente tem poucas relações, 3, 4 relações ainda, certo? Mas a boa notícia é que a gente tem todo o framework setado. Agora é só uma questão de voltar para aquele ciclozinho lá do meu desenho e ficar fazendo isso ad eterno até melhorar esses números aí, né? Um processo de desenvolvimento natural que pode ir em paralelo com a própria atualização do DHBB em si, né? Dos textos do DHBB em si.
Então, essa ferramenta ajuda também com coisas interessantes, que é mostrar quando que a ferramenta está se confundindo. Então, ele mostra quais são os tipos de entidades que mais estão gerando confusão para o sistema. Então, aqui ele está indicando que, por exemplo, evento, ele confunde muito evento com outras entidades. Então, isso pode ter a ver com a forma como os eventos, o nome dos eventos, né, ocorre no texto. Ele tem esse histórico da performance do modelo, então à medida que eu vou evoluindo, reanotando, ele me dá um histórico da performance do modelo e me dá dicas de como melhorar esse modelo. Tá? Então esse E aí o que fica de próximo passo nesse projeto aí? Não sei como é que eu estou de tempo, mas vou até alguém me expulsar daqui, eu vou falando. Nesse projeto aqui, os próximos passos são, primeiro, essa história de como é que eu pego esses dados que a gente extraiu do DHBB e torno eles públicos e abertos, como, de novo, os colegas falaram antes aí. Né? Isso é uma das primeiras coisas que a gente quer fazer. Por quê? Porque a gente, inclusive, quer estimular a comunidade trabalhando com processamento de linguagem no Brasil, em Portugal, que a gente estiver trabalhando com português em especial, que usem esses dados que a gente produziu como uma forma de melhorar, né? Tentar fazer melhor que a gente, melhorar, usar os nossos métodos como baselines, e é assim que a comunidade evolui. Né? Então, existe um aspecto que vai além do uso do que a gente fez por historiadores, pelos usuários tradicionais do DHBB, que é para a própria comunidade de PLN, né? Melhorar a capacidade de processar texto. A outra questão interessante é como é que eu exponho esses dados, né? O que eu vou permitir aos usuários, né? Se eu posso fazer como interface com aquele demo que eu mostrei para vocês, mas todo mundo aqui pode achar bonitinho aquelas cores e dar uma primeira impressionada, mas no fundo, ok, eu tenho aquelas cores identificadas, mas o que eu faço com isso? Né? A coisa começa a ficar interessante quando eu efetivamente posso fazer consultas mais elaboradas sobre aquelas entidades e descobrir conexões que talvez não fossem óbvias, que existissem, por exemplo, entre políticos do Brasil. E esse tipo de coisa a gente gostaria de poder fazer, certo? Então, o que a gente quer é que esses dados extraídos não sejam só exibidos da forma como a gente imaginou, usando aí 0 minutos já? Então, 0 é 10, eu não vi um antes. Então, a gente quer que essas coisas estejam disponíveis da forma mais flexível possível para os usuários. Né? Então, uma ideia aqui que eu coloquei é, por exemplo, se eu tenho... hoje em dia tem uma pessoal de computação está usando muitas noções de notebooks na internet. Né? Então, você dá um ambiente onde a pessoa pode, brincar com os dados, manipular e fazer pesquisas, tabulações e gráficos. Né? Então, é uma das ideias que a gente está explorando, além de certas outras interfaces. Né? Bom, e obviamente buscar métodos mais linguisticamente motivados, como eu falei antes. A gente quer explorar outras técnicas que não sejam só as estatísticas para processar esses textos. Acabou o tempo, então não vou conseguir falar um segundo. Posso estender? Tá. Deixa eu estender um pouquinho, vou tentar voar nesse outro projeto aqui. Então, o contraponto que eu quero fazer com o projeto anterior é um outro projeto que a gente tem que também usa técnicas de processamento de linguagem, mas eu queria muito falar nesse só para vocês ficarem com a percepção de diferença de dois projetos de processamento de linguagem, mas num nível completamente diferente. Né? Esse segundo projeto é muito simples, passar na prova do OAB. Quer fazer um sistema que passe na prova do OAB. Né? Esse é o desafio. Um aluno veio e eu, doido, aceitei essa maluquice. Eu tenho que aprender a dizer não. Minha mãe fala isso para mim, eu ainda não aprendi. E aí... mas é um desafio bem interessante. Como é que eu faço o sistema passar na prova do OAB? A gente também tem vários colaboradores. É um exame nacional. 2010 ele foi unificado. Diferentes tipos de questões. É um exame difícil. Então, a gente tem em torno de 80% taxa de falha. Os humanos falham 80%. Os humanos. Né? O último exame, 86% foram reprovados. Na primeira fase do exame. Né? Bom, e a questão é a seguinte, se o humano falha com um grau tão grande, será que o computador vai fazer melhor? Bom, a gente está conseguindo fazer 30% da prova já. Então, a prova é composta, as questões são compostas nessas áreas do direito e elas não são identificadas claramente por essas áreas, então o computador teria que também sacar qual é a área da questão, mas tem mais ou menos essa composição. O primeiro trabalho que a gente teve que fazer foi de fazer a curadoria desses dados, então pegar os PDFs das provas e transformar isso em arquivos que eu pudesse processar pelo computador. Então a gente teve esse trabalho todo de pegar 2.000 e poucas questões lá e colocar nesse formato texto, limpar, garantir que a gente realmente pegou todo o conteúdo que estava no PDF. E aí tem uma questão importante,
sempre tentar colocar de novo, né, os colegas falaram antes, como é que eu coloco isso num formato que as pessoas depois, o próximo pesquisador, possa ser mais rápido para ele reusar esses dados, né, reproduzir o que a gente fez. Né? Depois teve um trabalho das leis. Como é que eu pego as leis? Onde está o texto dessas leis? Né? A gente tem um projeto LexML aqui no Brasil, que é tocado por uma equipe do Senado Federal. A gente está conversando com eles, ainda está muito incipiente, mas eles têm essa ideia de ter essa interface aí, que seria o Google das leis. Né? Então, eu tenho uma interface que eu posso fazer pesquisas pelas leis. O problema é que ele só é o Google, ele não tem o conteúdo das leis. Ele indexa e me aponta para onde estão as leis. E aí, na hora que eu clico no ponteiro lá, eu vou para... Às vezes eu vou para um PDF, às vezes eu vou para um Word, às vezes eu vou para um HTML, às vezes eu vou... Cada um está de um jeito e com diferentes versões. A Constituição já passou por várias diferentes edições desde 88. Né? Então, a gente tem que lidar com essas versões também. A gente fez para entender os dados, a gente fez exercícios de pegar 60 questões e na mão, a gente já sabe as respostas, né, porque já tem um gabarito, o que a gente teve que ir na mão fazer é achar o artigo de cada lei que justifica aquela resposta. Então a gente fez um trabalho aí para 60 questões fazer isso. Em geral, a gente tem aí mais ou menos uma relação de 1 para 1, cada questão fala de um artigo de uma lei, uma coisa que a gente percebeu. E a gente já está experimentando diferentes métodos de como tentar fazer a ferramenta responder essas questões. A gente fez 2 métodos, todos esses 2 métodos são baselines, e a gente fez 2 métodos que tentam achar, basicamente, dado a combinações possíveis para cada enunciado e alternativa, qual seria a resposta certa, consultando os artigos das leis. Né? Então, os artigos das leis, o texto das leis é a nossa base de conhecimento. Né? Tem 2 métodos aqui, eu não vou entrar em detalhe, porque eu sei que eu já estou mais do que atrasado. A questão aqui, e vou passar rapidamente por esse slide, é só mostrar que é o seguinte, isso está longe de ser um problema que vai ser resolvido com as mesmas técnicas que a gente falou lá do DHBB, e é isso que eu queria chamar a atenção para vocês. Né? Aqui nesse projeto eu preciso realmente entender o texto com um grau de compreensão muito maior do que simplesmente falar que no enunciado da questão tem essas entidades, na resposta tem essa, na lei tem essas, pronto, achei a questão que tiver as mesmas entidades que tem na lei, eu resolvi. Não vai funcionar aqui. Né? Primeiro porque, em geral, a lei é um instrumento que o legislador escreve da forma mais genérica possível, tentando abranger diferentes situações. E na prova, o que a prova da OAB faz é colocar o candidato da prova na posição de um juiz em várias questões. Ele tem um caso real e ele tem que contextualizar a lei para aquele caso real. Então eu tenho várias entidades que ocorrem nas questões que não vão ocorrer na lei. Nome de pessoas, nome de lugares, nomes fictícios de lugares e pessoas que não vão ocorrer nas leis. Então qualquer simples match de entidades e relações de entidades falharia grosseiramente nesse projeto. Né? Outra questão importante é que você tem nas respostas, nas alternativas, às vezes variações pequenininhas, é a mesma frase, mas uma está não deve, outra está deve. Então, são pequenas variações mas é que a estrutura semântica da sentença muda completamente. Então, percebam como é completamente diferente o PLN, o processamento de linguagem que eu tenho que fazer nesse projeto em relação ao DHBB. Né? As questões são diversas, como eu falei antes. Isso aqui é um exemplo de pergunta e lei. Né? Então, aqui é um artigo da Lei 8906, que eu estou parecendo advogado agora, eu já conheço as leis pelo 8906, me sinto... Então, tem a Lei 8906 do artigo 28, que fala os advogados, quais as profissões que eles não podem exercer em conjunto com a advocacia. E aí tem uma questão da OAB que é exatamente sobre isso. Tem 3 pessoinhas lá, um é prefeito, o outro é policial e tal, eles podem ser advogados, eles se formaram e querem ser advogados. Podem. Aí a lei... E aí, depois, lendo com calma, disponibilizando os slides, vocês vão ver que como tem não está ipsiliter, né? Não está uma coisa... advogado, escrito advogado do outro lado. Não está prefeito e prefeito na lei. Na lei fala sobre chefe do Poder Executivo, de qualquer instância. E no texto fala prefeito da cidade X. Né? Essas coisas todas têm que ser identificadas, que a gente está falando a mesma coisa. Né? Próximo passo nesse projeto, então, envolve... E muito além de simplesmente marcação de entidades. O que a gente quer fazer é um processamento muito mais profundo dos textos, das sentenças desse texto, recuperar realmente a carga de semântica que tem nessas sentenças, processar e fazer análise sintática da sentença, da análise sintática, chegar numa semântica da sentença para poder comparar a semântica da lei com o texto. Né? Esse projeto está apenas começando, então comentários são bem-vindos. Desculpa aí.
Obrigado, professor Alexandre. Olha só, a gente está bem no limite do horário aí do nosso coffee break, até por isso que eu acho que a gente flexibilizou um pouquinho. Acho que, sei lá, 2 perguntinhas e aí a gente vai para o coffee break e estamos disponíveis no coffee break ainda para conversar mais sobre isso. Mas 2 perguntinhas só para não passar em branco aí. O pessoal está com fome, é isso? Está querendo tomar café? Ela ali. Bom dia, parabéns pelas apresentações. Estou muito feliz de estar aqui, de estar ouvindo todos esses estudos e pesquisas. Eu sou bibliotecária, minha atuação é basicamente ainda em acervos tradicionais. A minha pergunta, eu sei que vocês estão tratando de acervos digitais, a minha pergunta é, para esses estudos é possível fazer a conexão, incluir também o link para as referências, para os registros exclusivamente referenciais, por exemplo, referência de livro? Então, quando o professor falou ali de fazer os links para os registros MARC, é possível fazer essa curadoria apontando para os registros que são referenciais, não textuais ou de imagem? Eu acho que a pergunta é para mim, né? É claro que é possível, se você fizer uma pesquisa no catálogo da Biblioteca do Congresso americano, você vai ver que qualquer pesquisa, qualquer booleana simples no catálogo da Biblioteca do Congresso recupera a ficha do livro. E essa ficha, você vai ver, existe um link lá chamado permalink, que é o identificador permanente, não é do documento digital, o objeto digital que seria publicado na web, com as tecnologias de dados abertos interligados, seria essa ficha. Então, a ficha que é objeto digital, é o registro que é objeto digital. Mas é claro que se limitando somente ao registro, você está deixando de aproveitar o potencial de associar a essa ficha, esse registro, o texto completo, digitalizado. Mas é possível. Mais uma perguntinha só. E aí a gente vai para o coffee break. Olá, bom dia. Eu queria, na verdade, fazer aqui uma provocação a vocês, porque tanto na fala do Carlos Henrique quanto agora do Carlos, do Alexandre, perdão, veio a seguinte questão. O Carlos falou que a figura do curador como alguém que estabelece os parâmetros de busca e seleção de modo a construir as relações entre diferentes acervos, né? A figura de um curador estabelecendo parâmetros, né, para que as buscas possam efetivamente acontecer. Você deu o exemplo da prova da OAB e o quanto a figura humana também falha. E aí o que eu me veio à cabeça aqui é porque, se a gente pensar em termos até de Brasil, o Brasil no PISA, de 70 países, é o 59º lugar em leitura e capacidade de interpretação. Onde eu quero chegar é que todas essas pesquisas elas esbarram numa questão estrutural, que é uma questão que é a nossa capacidade de leitura e interpretação, sejam esses dados muito simples e até dados muito complexos. Eu queria saber se vocês pensam também nessa questão, ou seja, nessa figura final que necessariamente precisa alimentar a máquina, os dados, os algoritmos, para que eles possam efetivamente funcionar adequadamente. Olha, eu acho que essa é uma resposta, é realmente uma provocação boa. Essa é uma resposta muito longa. Eu não vou conseguir abordar todos os tópicos aqui. Eu poderia ficar falando com você horas sobre isso, né? Eu tenho meus pontos de vista sobre isso.
Em particulares projetos, eu acho que nesse projeto, por exemplo, da OAB, de fato, um dos potenciais do projeto, embora esse não seja meu foco principal, mas um dos potenciais do projeto é exatamente você questionar o exame em si. O que o exame está cobrando? Porque tem várias dimensões aí que o exame está cobrando. Pode ser que o exame esteja cobrando muito mais memória do que interpretação. Será que eu consigo perceber isso através dessa própria pesquisa? Então tem uns aspectos interessantes. E aí motivam, por exemplo, você repensar o que hoje um advogado que tem acesso à informação, ele precisa decorar a lei ou ele precisa apenas interpretar e porque ele tem acesso ao... Então, assim, é muito delicado esses pontos todos que você levantou, porque, obviamente, existe um common sense, né, um senso comum nosso de que existe uma má... a gente tem falhas na educação, a gente tem que melhorar os processos, mas também existem outras questões que têm a ver com onde deveria estar o esforço principal, onde que novas tecnologias complementam o que antes a gente era obrigado a conhecer. Então, assim, eu não sei, eu acho que eu certamente não respondi tudo que você tinha na sua cabeça quando fez a pergunta. Imagino que o tópico é bastante amplo, mas eu concordo que isso é um ponto bastante delicado. Isso envolve, de novo, consenso, várias pessoas envolvidas, para você tentar pegar esses detalhes e, eventualmente, você está sempre aberto a pensar que a tua entrada pode virar a sua saída e você mudar o ponto de vista que você está aprendendo na pesquisa. Olha só, pessoal, desculpem, mas a gente está bem na hora metade do nosso coffee break, né, para a gente não ter mais problemas. Eu queria agradecer aí a participação do professor Marcondes, professor Alexandre, e Humanidades Digitais. A gente continua pela aplicação, pelo aplicativo, a gente continua aí dentro do coffee break, enfim, podem bater na porta da gente para conversar, porque realmente esse aqui é o espírito do nosso evento, tá bom? Muito obrigado aí a todos pela participação.